Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma análise e nessa edição vamos falar sobre as altcoins que podem ter aí um movimento de alta bastante acentuado. Como eu mencionei na minha primeira análise de hoje, eu vou trazer uma análise de algumas altcoins. E aí eu pedi para vocês comentarem algumas altcoins que vocês gostariam que fossem analisadas. Então eu vou olhar para essas moedas e também para outras que eu julgo ser interessante. Antes de mais nada, já deixa aquele like se você ainda não se inscreveu no canal. Aproveite e se inscreva, tá bom? E olha só, eu não ia falar sobre o Bitcoin, mas no final da análise eu vou falar sobre o BTC, porque o Bitcoin tá quase estourando a tampa, tá quase rompendo o ponto de gatilho que eu marquei para vocês na edição de hoje. E aí, essas altcoins somadas a esse rompimento do Bitcoin vai ser o cenário perfeito para um excelente final de semana de alta. Então fiquem ligados, tá? Então sem mais delongas, vamos lá. Primeiro falando sobre a Ethereum. Ethereum, pouca coisa mudou da nossa última análise para cá. Ela está consolidando ainda nesse nível dos 2.270 dólares e ainda vejo a probabilidade dela buscar os 2.300, tá? Então o Ethereum, uma potencial alta ainda nesse final de semana de mais ou menos 3, 4%. Mas nós temos ativos aqui muito mais interessantes e eu vou começar pela análise da Solana, que foi uma das moedas que vocês solicitaram ali no comentário do meu último vídeo. Pessoal, a Solana, ela está muito interessante quando a gente olha para o contexto diário, porque olha só, ela está prestes a fazer o rompimento de uma linha de tendência de baixa, essa LTB, que eu acabei de sinalizar no gráfico com uma linha vermelha. E se ela romper esse nível, isso vai ser o catalisador para um movimento de alta mais acentuado. E você não quer perder essa oportunidade, né, pessoal? Por quê? Se a Solana romper esse nível, turma, ela pode buscar rapidamente o ponto de retração de 0,618 do seu movimento de baixa. Isso é uma potencial alta para a Solana de 11%. Então, ó, fiquem ligados para não perder essa oportunidade, tá? Então a Solana está numa tendência de baixa no curto prazo. Lembrando que essa semana ela fez um processo de correção acompanhando a correção do Bitcoin e também protegeu na média de 9 semanas, ali na faixa dos 85 dólares,20, tá? Caso ela não segure nesse nível, que é menos provável, ela pode iniciar uma correção mais acentuada, que poderia buscar a região dos 68, tá? Ou seja, essas duas linhas amarelas, se você tiver a oportunidade de comprar Solana nesse nível, vai ser muito estratégico, vai ser de ótima relação risco-retorno. Mas eu acredito que agora isso é menos provável de acontecer, tá? O que a Solana está ensaiando aqui, pessoal? O rompimento dessa região de resistência. Vou deixar marcado junto com a LTB uma linha vermelha nesse nível. E a partir desse rompimento, Bruno, como saber que está rompendo? Vai lá no meu vídeo aqui do canal, ó, que eu postei para vocês alguns dias atrás, tá? Vem aqui na seção vídeos, ó, e eu compartilhei aqui, ó, 3 formas de vocês confirmarem rompimento. Nesse vídeo aqui, ó, estratégia de trading para confirmar rompimento. Então corre, assiste esse vídeo se você não sabe ainda confirmar rompimento, e aí depois você aguarda essa confirmação aqui da Solana, né? Então a Solana está prestes a fazer esse rompimento, aí você aguarda a confirmação, ela já tende a vir aqui nessas regiões que eu vou deixar marcado para vocês como alvos, ou seja, como objetivo para esse rompimento. Olha só, primeiro alvo em 99 dólares, depois alvo nos 105 dólares. Então, excelente oportunidade aí para a Solana, que tem uma ótima relação risco-retorno nesse momento. Se eu fosse me posicionar nela nesse rompimento aqui, ó, o stop estaria abaixo do último fundo, abaixo da média de 21 períodos no gráfico de 4 horas, que é onde ela forma uma estrutura ascendente. Veja só, no gráfico intradiário, vou deixar marcado com a linha azul no gráfico para vocês. Eu deixaria o stop abaixo da LTA e abaixo da média de 21 períodos, que também é abaixo do fundo formado pelo Price Action, né? Então, nós temos uma ótima relação risco-retorno, veja só, a partir do rompimento, um stop de 5%, para alvo entre 4 e 10, 11%, ou seja, uma relação 2-1 já interessante para um trade de curto prazo, perfeito? Agora vamos falar sobre a Pendo, outra análise solicitada aqui. Esse ativo aqui, apesar dele estar num contexto muito interessante, está renovando a sua máxima histórica praticamente todas as semanas. Ele é um ativo com pouco histórico gráfico e por isso eu ficaria um pouco mais cauteloso com a sua movimentação. Ele pode, devido a um hype aí, ter feito uma movimentação um pouco mais acentuada e uma movimentação antecipada do mercado. Então, quer dizer, enquanto algumas moedas podem agora continuar subindo,
Pendle pode iniciar um processo de correção, tá? Ela tem aqui níveis de suportes que eu considero mais interessantes para compras, caso sejam testados. Vou deixar ajustado aqui com as 3 linhas amarelas, a faixa dos $2,01, $1,69 e $1,37. Mas, como nós temos uma tendência de alta, veja só, o preço respeitando, né, essa estrutura de alta aqui, eu só esperaria por testes nesses níveis se a Pendle não segurasse na média de 9 no gráfico diário, que eu vou deixar sinalizado aí para a gente com uma linha rosa, que é basicamente o catalisador para uma confirmação, né, desse processo de correção até os suportes marcados em amarelo. Enquanto isso não acontecer, ela pode continuar subindo, renovando a sua máxima sem mais correções. Mas eu considero esse um cenário muito arriscado e de baixa relação risco-retorno, já que a gente não consegue projetar novos alvos. E quando a gente olha para o gráfico semanal, né, pessoal? Na semana passada ela subiu já 42%, na semana anterior 30%, na semana anterior 5%, então já são aí, tá? Mais de 70% de alta em 2 semanas, né? Então eu tomaria muito cuidado, porque tudo que sobe muito também corrige muito, né? Então se ela perder esse ponto de gatilho, ela pode fazer correções, ó, entre 7%, 22% e até 35%. Então, por isso, ficaria de fora de Pendle agora e aguardaria por um teste nesses níveis de suportes para fazer compras fracionadas e assim gerenciar melhor os meus riscos. Agora vamos falar de INJ, que está fazendo uma consolidação há diversas semanas, depois de ter renovado, veja só, a sua máxima histórica, pessoal. Obviamente, como o preço superou esse nível, encontrou já uma próxima resistência. E aí, olha só que interessante, claramente o nível que antes era a máxima histórica tende a ser aí o principal suporte do ativo em um contexto de correção, o que vai ter confluência ali também com a média de 21 períodos no gráfico semanal. Só que a INJ, pessoal, olha só, ela fez esse impulso, né? Fez uma retração e agora está voltando a subir e vai tentar um rompimento de uma região de resistência, que é o nível dos $36,01. E aí, caso ela consiga romper esse nível, eu não esperaria por correções até essa linha amarela, não. Então, eu vou ajustar os pontos de suportes, vou inclusive adicionar um segundo nível lá embaixo, na média de 100 períodos, aliás, na média de 200 períodos no gráfico diário. Essas 2 linhas amarelas são níveis que, se a NJ fosse testar, eu optaria por fazer uma comprinha fracionada nela, tem uma boa relação risco-retorno nesses níveis. E se a gente traçar uma Fibonacci, que talvez a gente possa descobrir mais um ponto, esse ponto confluência com 382, eu vou ajustar o segundo nível então para casar com 068 e vou adicionar uma terceira região aqui, né, que no caso seria a segunda na sequência, a retração de 0,5. Então, eu só compraria NJ em 2 cenários. Caso ela conseguisse romper os $36, fazendo a confirmação de rompimento que eu mencionei para vocês nesse vídeo, né? Porque ela poderia lá mais uma vez tentar o rompimento dos $44. Isso seria uma potencial valorização para INJ de aproximadamente 20%. Agora, enquanto ela não romper esse nível, eu prefiro aguardar por correções nesses 3 níveis de suportes para uma melhor relação risco-retorno, perfeito? Então, NJ está interessante, mas ainda precisa se provar rompendo essa resistência. E para finalizar as análises das moedas que vocês solicitaram, vamos falar sobre TIA, Celestia, né? Um ativo que também é recente graficamente, né? Começou a ser negociado em novembro ali na Binance, vem renovando a sua máxima desde então, devido a um hype de mercado aí, né? Muito citado nos últimos períodos aí no mercado cripto, e fez uma retração, corrigiu, protegeu em um nível que já foi máxima histórica para o ativo, né? Eu vou deixar marcado aqui como suporte importante, né? Essa região dos $15. E aí agora ela está fazendo o rompimento aqui de uma LTB, ó, veja só. Se a gente traçar essa LTB no gráfico intradiário, ela rompeu a LTB, mais um disclaimer aqui que eu falo sempre, né? Vamos aguardar o quê, pessoal? A confirmação de rompimento, né? Então ela pode, antes de continuar subindo, retestar a região rompida, e eu vou deixar esses níveis marcados para vocês com linhas amarelas, que são os níveis interessantes para comprar fracionado, para quem quer se posicionar. Porque agora ela tem um alvo, primeiro, né, na retração desse movimento de baixa, inclusive um alvo que ela já até atingiu aqui, ó, próximo aos $17, e aí ela pode fazer o quê? Aqui, ó, corrigir, para depois ir lá nos $20. Então, eu aguardaria para uma correção, até porque ela chegou na região de resistência ali, conforme nós vimos, né, 0,618. Então, aí nós temos um contexto mais interessante para olhar agora para a TIA, que é o seguinte: caso ela consiga romper $17,48,
já fica um pouco mais interessante se posicionar, porque ela teria um contexto de alta até, ó, os 15% mais ou menos, né, na faixa ali dos $20,21. Agora, enquanto ela não romper esse nível, pessoal, ela pode retrair nas linhas amarelas, o que deixa um contexto mais interessante para você pensar em uma comprinha fracionada, né? Então não saiam aí se posicionando de qualquer forma, aguardem por correções. Agora, pessoal, olha só, antes da gente falar sobre o Bitcoin, vamos passar aqui em algumas altcoins que eu venho acompanhando com vocês, as altcoins da lista 100K. Veja só, nós temos diversas moedas aqui já com um contexto de alta muito interessante. Conforme eu mencionei para vocês desde a sexta-feira, o Bitcoin está ensaiando o nível de resistência, o rompimento dele, e se ele conseguir fazer esse rompimento, muitas altcoins podem performar bem. Então vamos olhar para esses ativos aqui dessa lista, e aí nós temos, olha só, a Theta, né, que atingiu 2 níveis de suportes que eu marquei para vocês nas últimas análises e já ensaia aí mais um movimento de alta. Temos a Algo também com contexto positivo, olha só, vindo aqui tentando romper a LTB, marcada com a linha vermelha no gráfico, a FTM, mesmo cenário, a FTM hoje já com uma alta aí de 3,20%, ontem uma alta de 8%, ou seja, só de ontem para hoje, os ativos que eu compartilhei com vocês na semana passada, subindo mais de 10%, tá? Temos a DDIX, mesmo cenário, também atingiu regiões de compras fracionárias e volta a subir. FIO, tá? Vamos ajustar a LTB de FIO aqui, ó, está testando a LTB nesse momento, tá? Temos a SEND, mesmo cenário, tentando um rompimento da LTB. Gala, pessoal, muito interessante, graficamente, também saindo um rompimento de resistência. CHZ já vai embora, agora está lá em cima, tentando sair da tendência de baixa de longo prazo, pessoal. Se a CHZ romper essa linha rosa aí, ó, do 0,12 centavos de dólares, CHZ pode literalmente, né, estourar a tampa. Ela tem um potencial alvo, olha só, de mais de 100%, um alvo imediato, na casa dos 0,29 centavos de dólares. Não perca essa oportunidade em CHZ. Storage, pessoal, olha só, bateu no primeiro nível de compra, já sobe aí na semana 7% depois de atingir essa região que eu marquei para vocês nas últimas análises. Vale ressaltar o seguinte, pessoal, que essas moedas que ainda não romperam as linhas rosas, elas podem estar só fazendo um respiro para mais quedas. Então, muita calma aí, compre de forma fracionada, conforme eu venho passando orientações para vocês, tá bom? E para finalizar, Cake, né, que didaticamente buscou 2 das 3 regiões e também já inicia um respiro de alta aí. Veja só a Cake nesse momento, né, também tentando aqui o rompimento da LTB. Então, observem que nós temos as altcoins tentando o rompimento das LTBs para iniciar um movimento de alta mais forte. E esse cenário, ele é o cenário perfeito para você aguardar o quê? A confirmação de rompimento, conforme eu mencionei no vídeo, se você não se posicionou de forma fracionada nessas moedas. Se você se posicionou de forma fracionada, você já está até no lucro. Só que agora, como elas estão testando a resistência, você deve aguardar a confirmação de rompimento. Falando em confirmação de rompimento, para a gente finalizar, olha só o Bitcoin, né? Nesse exato momento, tentando romper os 42.180 dólares, pessoal. Lembrando que se ele romper isso daqui, a gente pode esperar um teste do Bitcoin lá em cima no nível dos 42.180 dólares, pessoal. E aí a gente tem um contexto interessante para o Bitcoin, que está ensaiando um movimento de alta que pode levá-lo até o nível dos 44.600 dólares. A minha opinião, pessoal, é que isso vai acontecer nesse final de semana. Vamos ver um movimento muito forte das altcoins, então não percam essas oportunidades. Perfeito? Então, eu estou sempre à disposição aqui nos comentários. Comenta aí quais altcoins vocês querem uma análise nas próximas vezes que eu for trazer análise de altcoins. Eu vou pegar os comentários de vocês desse vídeo aqui. Um excelente final de semana a todos. Vejo vocês em uma próxima análise.